A gente vai agora a Brasília para falar sobre o interrogatório de 10 réus acusados de fazer parte do chamado Núcleo 3 da tentativa de golpe de Estado no dia 8 de janeiro de 2023. Militares da Ativa e da Reserva, um agente da Polícia Federal estão entre os réus ouvidos hoje. O Márcio Rocha está ao vivo com a gente para trazer mais detalhes sobre esses depoimentos. Muito boa tarde, seja bem-vindo, Márcio. Oi, pessoal, boa tarde para vocês, boa tarde a todo mundo que nos acompanha. Pois é, esse depoimento, desses acusados continua. Começou na manhã de hoje e eles estão falando justamente sobre as acusações apresentadas pela Procuradoria-Geral da República, de fazer parte do chamado Núcleo 3, da suposta tentativa de golpe de Estado do dia 8 de janeiro de 2023. Segundo essa denúncia, esse grupo, que é formado, como vocês já falaram, militares da Ativa, militares da Reserva e também um agente da Polícia Federal, seria responsável por monitorar autoridades públicas. Então, são 10 pessoas, falar o nome de algumas aqui, por exemplo, o general Estevão Teófilo, os tenentes-coronéis Hélio Ferreira Lima, que inclusive está prestando depoimento neste momento, Sérgio Medeiros, Ronald Ferreira Júnior, Rafael Martins de Oliveira e Rodrigo Bezerra de Azevedo, e os coronéis Bernardo Romão, Fabrício de Bastos e Márcio Nunes Júnior, além do policial federal Vladimir Matos Soares. De acordo com as investigações, eles criaram o chamado Punhal Verde Amarelo, que previu o assassinato de autoridades como o então presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, e também do vice-presidente Geraldo Alckmin. Os 10 réus respondem por vários crimes, como abolição violenta do Estado Democrático de Direito e golpe de Estado. A gente tem um trecho do depoimento do general Teófilo, que ele afirmou o seguinte, que se reuniu com o ex-presidente Jair Bolsonaro no Palácio da Alvorada, segundo ele, para acalmar os ânimos do presidente, mas negou que houve um pedido de apoio para um golpe de Estado. É um trecho que a gente vai ouvir agora. Ele reclamou de tudo, problemas que houve no processo eleitoral, reclamou até algumas coisas dele próprio, ele achava que podia ter agido diferente, que poderia ter minorado a sua veemência em algumas coisas, e foi isso. Praticamente, como eu falei, um monólogo, e no final, o que eu me lembro de ter dito, até seguindo a orientação do general Freire Gomes, era acalmá-los. Presidente, isso tudo já passou e agora é tocar para frente o barco e seguir o rumo normal das coisas. Essa era a nossa função. Pois é, no início dos depoimentos, as defesas dos tenentes-coronéis Rafael Martins de Oliveira e Hélio Ferreira Lima reclamaram de uma determinação do ministro Alexandre de Moraes, que é relator do caso no Supremo, deles não poderem usar farda para prestar esse interrogatório. Quem falou sobre isso mais veementemente foi o advogado Renato Martins, que afirmou que a decisão de Moraes ia contra a dignidade humana. Ele está fardado porque ele é militar da Ativa, está preso em uma unidade militar e, por óbvio, ele fica fardado. Pelo menos, ao meu ver, é algo que atenta até quanto à dignidade, tanto do oficialato quanto do acusado, porque sugeriram que ele pegasse uma roupa emprestada. Então, assim, sob pena de não poder participar da audiência. Primeiro que não há fundamentação legal idônea. Pois é, o juiz auxiliar do caso, Rafael Henrique da Rocha, que presta esses depoimentos aqui, está realizando esses depoimentos, e respondeu essa afirmação e disse que, além de ser uma determinação do ministro relator Alexandre de Moraes, os militares estavam na condição de réu e não na de testemunha, e que por isso não deveriam usar qualquer outra roupa e não a farda militar. Essa é a última parte desse caso, a expectativa é que todos os depoimentos sejam encerrados ainda nesta segunda-feira, e a partir de agora, Alexandre de Moraes deve abrir um prazo de 5 dias para que tanto a defesa quanto a acusação solicitem algum complemento nesse processo. Depois começa a fase das alegações finais e logo em seguida a primeira turma do Supremo começa a julgar esse caso. A gente segue acompanhando aqui, pessoal, qualquer novidade, chama vocês aí.